Pois é, fim de jogo, Vitória 1, Corinthians 2. Vitória que no primeiro tempo conseguiu subir pressão em muitos momentos, mas foi um Vitória que em muitos momentos errou muito. Porém, o Corinthians no primeiro tempo também errou muito. Eu queria começar esse comentário falando que eu acho inadmissível, e nesse momento a torcida canta sua vitória com muito orgulho, com muito amor. Inadmissível como o Rodrigo Garro hoje jogou solto. Eu vou colocar na torcida para vocês ouvirem, mas o que decidiu o jogo foi justamente o Vitória, que não conseguiu em momento algum inibir as ações de Rodrigo Garro. A gente no primeiro turno, é bom lembrar, perdeu o jogo por 3-2, com o Garro fazendo 2 gols de dentro da entrada da área. E hoje o Rodrigo Garro dá 2 passes e poderia ter feito mais. O Rodrigo Garro hoje, que errou mais do que costuma errar, mas decidiu o jogo. O segundo passe dele para Depay é algo que realmente é inadmissível. Ele para, olha, domina, olha de novo e espera para dar o passe. O Vitória que hoje não fez um bom jogo. No primeiro tempo teve muita dificuldade para triangular. No primeiro tempo o Vitória teve muita dificuldade para conseguir jogar. Teve seus melhores momentos subindo pressão, encaixando marcação, tentando roubar a bola do Corinthians, subindo um pouco mais as linhas, mas quando estava no bloco médio, no bloco baixo, não conseguiu construir, não conseguiu jogar. O Corinthians também teve muita dificuldade no primeiro tempo. O Corinthians teve muita dificuldade de jogar também, porém, poderia ter feito gol na defesaça de Lucas Arcanjo, na finalização de Yuri Alberto. No segundo tempo, a gente troca Alepo por PK e mesmo assim o Vitória tem muita dificuldade de construir, o que mostra como o Lucas Esteves fez falta e vai fazer falta, porque é o jogador mais regular do Vitória no ano, que vinha numa crescente absurda. A gente precisou improvisar Alepo, que obviamente não é lateral esquerdo e acabou sentindo, e PK, que fez uma atuação tenebrosa depois voltando de muito tempo de lesão. O Vitória hoje, eu só discordo do chat que falou o seguinte: hoje o Vitória perdeu para ele mesmo. Não acho que perdeu para ele mesmo. Perdeu para um adversário que foi melhor do que ele. Pode não ter sido melhor em termos técnicos, foi um grande jogo vistoso, mas foi o Corinthians que conseguiu fazer com que o Vitória não criasse. O Vitória teve 2 chegadas no segundo tempo. Uma triangulação pelo lado, uma racha de Mosquito pelo lado, que cruzou e a bola desviou, e a triangulação Mosquito, que Cáceres toca para trás e Mosquito perde o gol. Ali estava 1-1 e poderia ter mudado de fato o contexto do jogo. Porém, o Corinthians conseguiu controlar o jogo, vence a partida para mim de forma merecida. O Vitória não fez um bom jogo, com a jornada individual muito abaixo. Eu posso falar que vários individualmente, mas coletivamente o Vitória não foi bem hoje. Acho que o Carpini tem muita responsabilidade, porque o time não conseguiu encaixar, e não é só em um jogo não. O Vitória não conseguiu encaixar o sistema em momento nenhum. O Vitória não conseguiu encaixar o sistema defensivo. Quando começou jogando, não conseguiu. Não conseguiu encaixar o sistema atacando, não conseguiu triangular. O Vitória não conseguiu encaixar o sistema no segundo tempo. A gente não conseguiu fazer até aquela pressão habitual que a gente está acostumado a ver aqui no Barradão nos últimos 10, 15 minutos. O Vitória não fez um bom jogo, errou muito. É bom ressaltar, o Corinthians também errou muito. Mas aí, Caldas, a qualidade técnica fez a diferença. Garro teve 2 bolas para achar, achou 2 bolas. A gente teve a bola para fazer o 2-1 com o Mosquito e Mosquito acabou perdendo o gol em uma jornada muito abaixo de muitos jogadores. Então é uma derrota que para mim é uma derrota merecida, não é o fim do mundo, da mesma forma que eu sempre falei aqui. Galera, é o seguinte, eu não vou aqui ficar fazendo discurso de oh meu Deus, vamos para a Libertadores, porque caso aconteça o revés, essa expectativa vai ser muito alta. E eu sempre falei, eu só falo de Sul-Americana e Libertadores quando matematicamente bater. Eu não tô sendo pé no chão porque perdeu. Eu tô sendo pé no chão quando ganhava também. Quando ganhava também falava na live, galera, calma, vamos bater 43 primeiro, vamos escapar matematicamente primeiro. E foi o que aconteceu. Aí a gente tem uma final agora lá em Criciúma, que a gente precisa empatar ou ganhar o jogo, e depois a sequência complicada com o Botafogo fora de casa. Mas de um modo geral, para mim, uma derrota que o Vitória acabou merecendo, não foi uma atuação coletiva boa e individualmente da maioria das peças. Caldas, quando coletivamente, ou melhor, quando individualmente muitas peças vão abaixo, eu considero coletivo também. Se o coletivo potencializa muito o individual também faz o coletivo puxar para baixo. E no final das contas, o coletivo hoje não funcionou e o individual teve uma jornada tenebrosa, Caldas. Léo, hoje eu salvaria pouquíssimos jogadores desse time do Vitória. Eu acho que hoje só Arcanjo, Wagner Leonardo e o segundo tempo de Edu. Porque ele falou no primeiro gol, a gente não pode eximir isso. Então foi um jogo muito ruim do Vitória, tecnicamente, taticamente. A gente teve o segundo tempo, ali uns 10, 15 minutos, que o Vitória tentou fazer uma abafa no Corinthians, de maneira muito atabalhoada, de maneira muito desorganizada, mas a gente viu
o círculo central do meio de campo todo controlado pelo Corinthians. A gente viu no primeiro tempo o Corinthians com 65, 66% de bola dentro do Barradão. A gente sabe, claro, é notório que o Vitória dentro da Série A, ele vem apresentando partidas nas quais ele tem menor posse de bola que o adversário. Vai ali 45, 44, mas você dentro de cada colocar 35%, 34% de posse de bola. As duas principais chances do Vitória, com exceção a de Mosquito, que ele inclusive perdeu o gol, pra mim foi uma boa defesa de Hugo Souza, claro, mas ele perdeu o gol. As outras duas melhores chances do Vitória, que foi o gol e uma bola que quase teve um gol contra, foram de falhas do Corinthians. O Vitória teve o gol de Alejandro, que foi uma falha direta do goleiro, e teve o de Mosquito, que esse sim foi uma falha de um jogador do Vitória, mas a gente teve um gol que foi quase contra do Corinthians, que não foi uma jogada do Vitória. Os jogadores que entraram no segundo tempo: PK, partida horrível. Zé Hugo, Janderson não apareceram em campo. Ricardo Hiller não conseguiu fazer com que o Vitória tivesse uma dinâmica ofensiva clara, e defensivamente também ele deu muitos espaços para que o Corinthians jogasse. Garro, Memphis Depay e Breno Bidon entraram e fizeram o que quiseram, tanto com o Luan, depois o Luan saiu, tanto com o próprio Ricardo Hiller. Foi uma partida muito ruim do Vitória, e esse resultado, não digo que é desastroso, mas é um resultado muito ruim, porque tira o Vitória da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e liga o sinal amarelo, porque na próxima partida é Criciúma fora de casa, e depois a gente tem uma pior sequência dentro da Série A. O grande ponto é que você vai observar que não é só a questão do jogador. Quando o Garro caiu no entrelinhas, ele conseguiu achar espaço e jogar. Quando o Thales Magno caiu no entrelinhas, ele conseguiu achar espaço e jogar. Quando o Breno Bidon entrou, ele conseguiu achar espaço no entrelinhas e jogar. Então a minha grande crítica hoje, e eu repito, eu nunca pedi a cabeça de Carpini aqui, pra mim é um bom treinador, mas hoje, se coletivamente você pega o Corinthians 2 vezes no campeonato, no primeiro turno, o funil, que é a entrada da área, dá 2 gols do adversário, que são 2 gols de Rodrigo Garro, e hoje você passa 90 minutos sem conseguir estancar esse problema, mesmo com as 2 linhas compactas do Vitória, os caras conseguiam ter espaço para jogar. Rodrigo Garro diversas vezes conseguia pifar a bola para o lado, conseguia chutar para fora. O Thales Magno também conseguia movimentar por ali. Então hoje, para mim, claro, considerando que o individual foi muito abaixo, hoje coletivamente não funcionou. A gente falou desde o segundo minuto de jogo, não pode dar esse espaço para Garro. Tá recuando muito, não tem ninguém cortando em Garro, ele tá pegando a bola entre as linhas do Vitória e tá fazendo o que quer. E acabou que no segundo tempo o gol saiu assim, no primeiro tempo o gol acaba saindo assim. Claro, tem muito mérito do adversário também, mas no final das contas, foi uma Vitória que não se encontrou, João, coletivamente, não se encontrou individualmente. E eu repito, a Libertadores... Calma, eu falei calma quando eu tava ganhando e tô falando calma agora que perdeu. Calma, a gente tem que bater matematicamente primeiro a permanência, e aí bater na permanência, aí a gente vê. Eu até falei no CantoCast, Carlos, velho, quando a gente bater matematicamente, vocês querem fazer conta pra quem? Pro Fortaleza, pro Botafogo? A gente faz conta aqui no maluquice, mas tem que bater matematicamente primeiro. Eu não vou dizer que é um banho de água fria, porque é um resultado que foi justo. O Vitória não fez uma boa atuação e o Corinthians aqui chegou e mereceu vencer. Agora a gente tem que focar no Criciúma, com a volta de Lucas Esteves e também, principalmente, mudando a dupla de volantes. É claro que o sistema não funcionou, mas a dupla de volantes hoje me matou, João. É claro que o Vitória não fez uma grande competição hoje contra a equipe do Corinthians, e antes da bola rolar, a gente já falava do Garro, antes da bola rolar. Cuidado com esse cara é perigoso, esse cara joga muita bola. E não deu outra, o homem foi o maestro do Corinthians, tocando bola pra lá, bola pra cá. Você vê, Yuri Alberto jogou nada, Yuri Alberto, mas o Garro foi o nome do jogo junto com o Depay. Foram os 2 nomes do jogo de hoje. E o Vitória, hein? O Vitória que jogou bem contra a equipe do Atlético do Paraná, que jogou bem aqui contra o Fluminense, todo mundo viu, hoje deixou a desejar. Se a gente for girar e entrar num percentual de 100%, o Vitória jogou hoje o quê? 60% do que ele sabe jogar, e o que ele estava jogando contra o Fluminense, que jogou contra o Fluminense e contra o Atlético do Paraná, e o segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Aliás, esse segundo tempo do Atlético Mineiro a gente tem que ressaltar sempre. O segundo tempo do Vitória contra o Atlético Mineiro foi maravilhoso. Ah, João Andrade, mas a rodada acabou hoje, o Atlético foi lá atrás. Tá certo. Nosso próximo adversário é o Criciúma. Então é ele que a gente tem que focar agora. E dizer também que Lucas Esteves fez muita falta. Não foi pouca, não. E a gente, pelo que jogou os frente de zaga do Vitória hoje, o William Oliveira, por incrível que pareça, também fez falta.
Mas eu sempre falo isso pra Léo, que eu gosto do futebol do Machado, eu sei a qualificação dele, mas ele ainda não conseguiu demonstrar toda a capacidade futebolística que ele tem aqui no Vitória. Sempre que o William Oliveira entra no time do Vitória, ele é mais assertivo do que Felipe Machado. Mas realmente essa derrota do Vitória, que foi contra um Corinthians que jogou pro gasto. O jogo do Corinthians também não foi um jogo esplendoroso. A gente teve um Garro que em muitos momentos do jogo estava errando muitos passes, mas faltando aqui 20 minutos ele começou a jogar bola e deu aquele passe absurdo para o gol de Depay, que esse sim jogou como quis. Não houve uma marcação nem individualizada e nem de zona para cima de Memphis Depay. Um cara que é uma estrela internacional, ele fez o que ele quis em campo, isso não pode acontecer. E agora a gente volta para o campeonato, é um resultado que nos dá meio que um choque de realidade. Não é um desastre, mas é muito ruim. Porque quem assistiu o Canto Cash na quinta-feira, viu que eu fiz a projeção do Vitória fazer 5 pontos até o final do campeonato. Pra mim, empatava com o Corinthians em casa. Pra mim, o Vitória não perdia mais nenhuma dentro de casa, mas não ganhava mais nenhuma fora. Já que teve essa derrota hoje, Léo e João, vai ter que correr atrás, fora de casa, contra o Criciúma ou contra o Flamengo, contra o Botafogo. Não, o Criciúma é o jogo. A gente tem que apostar nesse jogo. Primeiro, torcer pro Criciúma hoje tomar pau do Cruzeiro. Que é para ele continuar no 15º lugar com 37 pontos ganhos. E a gente vai ter que encarar o Criciúma lá na Heriberto Wilson para ganhar o jogo. Porque se o Vitória foi para São Paulo, ganhou o Palmeiras, foi para Curitiba, ganhou o Atlético Paranaense, por que não pode ganhar do Criciúma? Por que não pode? É o que o Corinthians disse, pô. Se a gente tá aqui nessa bancarrota aqui, perto da zona de rebaixamento, vamos pra lá pra gente ganhar o Vitória. Agora, a intenção deles, quando chegaram aqui, que com o passar do tempo, se preparando para esse jogo, o que é que eles fizeram? Primeiro, eles pensaram no empate. O empate para eles era maravilhoso, que era 1 ponto. Né? Então, eles jogaram pelo empate. Quando tomou o gol, aquele vacilo que o goleiro deu, tomou um gol, aí o vento mudou, eles foram em busca do empate de novo. Conseguiram o empate. E o segundo gol do Corinthians foi um vacilo da defesa do Vitória. A bola enfiada no meio, é como falou aí o Léo. Bola veio do Garro, enfiou por dentro, botou pra ele, botou pra Depay. O cara conhece, pronto. Desviou, tirou a bola do goleiro. Só um detalhe, galera. Eu sempre falo que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu não gosto e nem queria fazer esse papel aqui. Mas, infelizmente, o que eu não queria aconteceu. Que é, a gente às vezes é taxado de chato, mas a gente precisa às vezes botar o pezinho um pouco mais no chão. Ah, vocês não acreditam? É claro que eu acredito em Sul-Americana, que o Vitória vai ficar. Mas às vezes a gente sai de chato, e não é porque eu quero sair de chato, não. Às vezes a gente sai de chato porque é necessário. Paulo saiu de chato no Canto Cash porque ele falou que um eventual empate ou derrota hoje poderia fazer com que se criasse um clima. E aí agora, não se cria clima porque o nosso campeonato sempre foi para não cair. E continua sendo para não cair. Às vezes a galera chama a gente de chato, mas a gente precisa ser chato. Não é o lado do torcedor. O lado do torcedor quer que ganhe tudo, eu quero que ganhe tudo. Mas é necessário, no meio, às vezes, de uma euforia exagerada, que a gente puxa a galera para perto. Galera, se ganhar hoje, aí a gente, beleza, aí a gente pensa em Sul-Americana pra cima. Mas se empatar ou perder, é um resultado que vai seguir o campeonato. O campeonato vai seguir, a gente vai continuar brigando pra não cair. Claro, é uma empolgação do torcedor, é normal, ter 4 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas, é natural. Só que o meu trabalho aqui, além do lado do torcedor, trazer o lado profissional, é botar o pezinho um pouquinho no chão. Galera, calma. Vamos ficar na Série A primeiro e infelizmente, isso acabou acontecendo, tá? Esse pós-jogo aqui é o gravado, mas agora a gente vai continuar na live.